Boas pessoal, prometido é devido, né? Tinha dito que gravava isto, gravava a meeting, mas depois houve um. Eu tive com alguns problemas com a minha internet, com o Zoom também, com as limitações, e acabei por não gravar. Mas vou gravar agora este pequeno workshop, basicamente o que expliquei durante a meeting do outro dia. Ok? Vou começar por explicar o que é a missão espacial Ariel, assim num instantinho, e também o projeto Exoclock. Bem, basicamente a missão espacial Ariel é uma missão desenhada para ser lançada em 2029, que irá estudar cerca de 1000 exoplanetas conhecidos com o intuito de caracterizar a sua atmosfera e a sua composição interna. Hoje em dia conhecemos mais de 4000 exoplanetas, já detectamos mais de 4000 exoplanetas, mas ainda não sabemos o que é que eles são feitos. E a missão Ariel vai então estudar a sua composição interna e a composição das camadas atmosféricas. Eu, ao ler o livro técnico da missão, vi lá um parágrafo em inglês muito interessante, onde traduzia algumas frases que eu acho que podem ser importantes. São as seguintes: os astrónomos amadores desempenham um papel fundamental, podendo colaborar em um programa de observação para o suporte da missão espacial Ariel. A maioria dos alvos são estrelas relativamente brilhantes, acessíveis a astrónomos avançados como principiantes. Portanto, a missão espacial Ariel está a pedir a ajuda dos astrónomos amadores para fazer observações de trânsitos de exoplanetas. E falamos tanto de astrónomos avançados como principiantes, porque as estrelas que é preciso observar, que têm exoplanetas, são estrelas relativamente brilhantes e podem ser observadas com equipamento já modesto, por assim dizer. Aliás, eles aconselham um telescópio acima de 6 polegadas de abertura, que hoje em dia é algo bastante banal, ok? O projeto, a missão espacial Ariel, portanto, tem um subprojeto, é assim que eu vou lhe chamar, que é o projeto Exoclock. Podem encontrar mais informações neste website, exoclock.space, que é então o tal projeto destinado aos astrónomos amadores para eles observarem trânsitos de exoplanetas para colaborarem com a missão espacial Ariel. Este site está em inglês, mas existe um segundo website, o exoworldspice.com, que está traduzido para português, onde podem encontrar também alguma informação relevante. Inclusive há um software aqui dentro para fazer o processamento dos dados, a análise dos dados, que também o manual foi traduzido para português. Se encontrarem gralhas, não se admirem, porque uma pessoa começa a traduzir as coisas e está entusiasmada no início, mas depois já está farta de traduzir e já não quer ver mais a texto à frente. Se encontrarem gralhas, avisem, que é para a gente as corrigir. O que é um trânsito? Basicamente, se tivermos uma estrela e um exoplaneta em sua órbita e a estrela e o plano de órbita do exoplaneta estiverem alinhados com o observador na superfície da Terra, portanto, se o observador na superfície... Como é que eu hei de explicar isto? Basicamente, o que eu quero dizer é, temos a estrela, temos o exoplaneta, e o plano da órbita está de tal forma que, para um observador no nosso planeta, o exoplaneta passa em frente à estrela, ok? Porque eu posso estar a observar uma estrela e o exoplaneta passar em frente ou passar por baixo e nem interceptar aqui o disco estelar. O que é que acontece quando o exoplaneta passa em frente à estrela? Ele vai bloquear um bocadinho do brilho, um bocadinho da luz emitida pela estrela. Portanto, se a gente estiver a observar uma estrela e estiver a fazer muitas fotografias e tivermos a analisar o brilho da estrela para cada fotografia, quando o exoplaneta se coloca à frente da estrela, o brilho da estrela, ou o brilho emitido pela estrela, vai diminuir. Aparentemente, né? Porque o exoplaneta bloqueia um bocadinho da luz emitida pela estrela e nós vamos observar uma diminuição no brilho da estrela. Depois o exoplaneta transita e depois, quando sai da frente da estrela, o brilho volta a aumentar. Que é o que representa este gráfico aqui. Este gráfico representa o brilho da estrela ao longo do tempo. Portanto, o brilho nesta zona estava estável, o exoplaneta ainda não estava em frente à estrela. Depois o brilho diminuiu quando o exoplaneta se colocou em frente à estrela. Depois o exoplaneta transita e depois, quando sai da frente da estrela, o brilho volta a aumentar. Como vocês podem ver aqui nesta animação. E este é o método de trânsito, é um método de observar exoplanetas de forma indireta. A gente, com os nossos equipamentos amadores, não os conseguimos observar de forma direta. Aliás, mesmo os equipamentos profissionais têm grandes dificuldades, mas de forma indireta conseguimos observar. E este método para mim é espetacular. Mas vocês podem dizer assim, mas achas que consegues observar isso com equipamentos amadores? Claro que sim. A primeira pessoa a observar um trânsito do exoplaneta foi o professor David Charbonneau,
em 2002, se não me falha a memória, ou se calhar foi um bocadinho antes, e observou um trânsito com um telescópio de 4 polegadas de abertura. Eu ali ao canto tenho um telescópio com 10 polegadas de abertura. Este só tem 4 e ele observou o primeiro trânsito de um exoplaneta alguma vez feito no mundo. E aqui está a curva de luz do trânsito do exoplaneta. Provavelmente esta curva não foi feita com este telescópio de 4 polegadas, foi feita com um telescópio maior. Mas não sei, por acaso não sei. Mas às vezes nem é preciso um telescópio. Este senhor, apenas com uma DSLR e uma lente fotográfica, e aqui este sistema todo arcaico, para compensar o movimento de rotação da Terra, até ele já detectou o trânsito de um exoplaneta. Ele mostra neste vídeo, que vocês podem encontrar aqui no YouTube, How to Detect an Exoplanet with a DSLR. Vocês podem ver o que é que ele fez, e depois aqui mais à frente podem ver então a curva de luz que ele obteve. Portanto, dá para... Os dados têm muita dispersão, porque o equipamento não é o mais apropriado, mas dá para perceber que existe aqui uma diminuição do brilho e depois um aumento do brilho, que corresponde ao trânsito do exoplaneta. Neste caso foi um exoplaneta, foi aqui o HD 18973, que é um exoplaneta muito conhecido, que está perto da nebulosa do Altair. E em Portugal nós temos pessoas a fazer isto. Temos o nosso amigo João Gregório, aqui todo sorridente, está ao pé daqui deste senhor que eu não faço ideia quem seja. Ele já colaborou na detecção de vários exoplanetas, na confirmação se é um exoplaneta ou se pode ser um falso positivo. Já tem mais de 30 artigos científicos, se bem me lembro da última vez que falei com ele. E também já colaborou em vários projetos, atualmente está a colaborar com a missão espacial TESS, na confirmação de trânsitos de exoplanetas. Puxar a asanha sardinha. Eu próprio também já fiz alguns trânsitos com este equipamento no passado. Estes dados têm bastante dispersão. Na verdade, eu ao analisar os dados reparei que tinha alguns problemas de seguimento, neblinas, tinha estrelas que estavam tipo ovais, depois ficavam pontuais. Houve aqui vários problemas, mas mesmo assim consegui observar o trânsito de um exoplaneta. Até consegui observar mais do que um e já submeti os dados para o projeto ExoClock, dos quais já foram validados e utilizados para colaborar com a missão. Portanto, nós podemos fazer isso tudo. E agora vou explicar basicamente o que eu sei sobre este tema. Eu não sei muito, mas também acho que sei alguma coisa e eu vou só vos transmitir os meus conhecimentos. Isto está dividido em 3 ou 4 capítulos. Primeiro, planear a observação. Segundo, aquisição de dados. Terceiro, redução dos dados e quarto, análise dos dados. Vamos começar com o planeamento. Planeamento. Existe uma base de dados que é ETD, Exoplanet Transit Database, da República Checa, que é muito útil para fazer o planeamento. Vocês colocam aqui as vossas coordenadas geográficas, selecionam o dia em que querem observar determinado exoplaneta, ou à noite, e ele vai-vos dar uma lista. Como por exemplo esta lista aqui. Na primeira coluna temos o nome do exoplaneta. Aqui o begin é a hora que começa o trânsito, o center é a hora que o trânsito vai a meio, o end é a hora que o trânsito termina, o D é a duração do trânsito, o V é a magnitude da estrela, o depth é a profundidade de trânsito e aqui são os elementos orbitais do exoplaneta, as coordenadas, a extração recta e declinação. Okay? Pronto, eu aqui no begin, center e end falei só nas horas, mas também diz aqui em graus a altitude a que está a estrela que contém o exoplaneta. Ok? A observar. Vamos analisar cada um destas colunas, para depois conseguir escolher um exoplaneta a observar nesta noite. Primeira coluna, a hora que começa o trânsito. Bem, aqui dá logo para perceber que há aqui trânsitos que começam às 6h30 da tarde. Às 6h30 ainda é de dia, durante o verão. Agora no inverno já é de noite. Mas se for durante o verão, nós não podemos observar estes trânsitos porque começam às 6h30. E além disso, temos de ter em conta o seguinte, existem os crepúsculos. Existem 3 crepúsculos a seguir ao pôr do sol, o civil, o náutico e o astronómico. Os dados só devem ser recolhidos no início do período noturno e vocês podem verificar a que horas é que começa o período noturno facilmente no Google pesquisando. Tenham em conta que existem estes 3 crepúsculos. Podem começar a obter dados no crepúsculo astronómico, mas eu não aconselho. Outro pormenor é que a hora que começa o trânsito, 18h28, corresponde a este pontinho aqui. A hora que termina o trânsito, 21h15, corresponde a este pontinho aqui. Mas nós precisamos de obter dados antes disso, para ter o brilho, para ter o fluxo da estrela estável.
ok? Para ter esta pequena curvazinha aqui, ou esta pequena reta em que temos o brilho da estrela estável antes do trânsito começar. É importante ter um bocadinho de dados antes e um bocadinho de dados depois. Portanto, devemos começar 45 minutos mais cedo e terminar 45 minutos mais tarde. Eu aconselho 1 hora mais cedo e 1 hora mais tarde, para ter aqui uma boa quantidade de dados. Okay? O Filipe, durante a reunião, alertou-me para uma coisa que é importante. Atenção que estas horas estão em UT, tempo universal, e é preciso converter isto para o tempo de Portugal. Se estivermos no horário de verão, no Daylight Saving Time, a hora UT, imaginamos que é 18 horas e 28, em Portugal corresponde a 19 horas e 28. Se não me falha a memória. Às vezes eu fico baralhado com estas coisas. No inverno, por acaso, o tempo universal, 18 horas e 28, corresponde também à hora em Lisboa, 18 horas e 28. Mas tenham atenção a esse pormenor. Portanto, se o trânsito começa às 18 e 28, se calhar tenho que começar a observar às 17 e 28. E se termina às 21 horas e 15, eu tenho que terminar a recolha de dados às 22 horas e 15. Isto é tudo importante para o planeamento correto da nossa sessão. Eu excluía logo estes 4 exoplanetas porque começam durante o dia. Estes últimos 3, 21 horas e 11, eu teria que começar a recolher dados às 20 horas e 11, já estão no período noturno, já podemos recolher dados, ok? Portanto, esta seria a primeira seleção que eu faria. Depois, na coluna do meio, eu gosto de observar para a altitude a que está a estrela que vamos observar. Uma estrela que esteja a uma altitude de 90 graus, no zénite, mesmo por cima das nossas cabeças, a luz proveniente dessa estrela sofre muito menos perturbações quando atravessa a camada atmosférica do nosso planeta do que, por exemplo, uma estrela que está a 30 graus de altitude, que está mais perto do horizonte. Na verdade, uma estrela que está a cerca de 30 graus de altitude, a luz proveniente dessa estrela atravessa o dobro da camada atmosférica do que uma estrela que esteja no zénite. E quando a luz da estrela atravessa a camada atmosférica, sobe perturbações. E a qualidade dos dados não vai ser tão boa. Portanto, é importante observar estrelas a uma boa altitude. Eu diria que estrelas abaixo de 30 graus de altitude é para excluir. 29 graus e 24 é para excluir. 43 graus é uma altitude razoável. Mas estes 3 casos, 62, 71, 70, são casos que vão oferecer dados com uma melhor qualidade. Obviamente que eu gosto de olhar em primeira ordem para o valor da altitude quando o trânsito vai a meio, mas também é importante observar o valor da altitude quando está no início ou está no fim. Mas o valor do meio é uma boa indicação do valor de qualidade para uma primeira abordagem. A seguir, o tempo de duração do trânsito. O tempo de duração só vai depender da vossa paciência para estar ali à noite a observar. Mas atenção, observar um trânsito do exoplaneta é algo demorado. O trânsito mais curto que temos aqui são quase 2 horas. Mais 1 hora antes e 1 hora depois dava 4 horas. 4 horas a observar, a recolher dados. O trânsito mais longo que temos aqui são 6 vezes 4, 24, 4 horas. Mais 1 hora antes, 1 hora depois, 6 horas. 6 horas a observar. Isto ainda é muito tempo. Se vocês forem usar uma DSLR com baterias, uma bateria com certeza não vai chegar, por exemplo, para 4 horas. Vão ter que ter 2 baterias, ou se calhar mais, depende das baterias que utilizar. A seguir, a magnitude da estrela. A magnitude que vocês conseguem observar depende de vários fatores, desde a abertura do telescópio, do SING, das condições de observação, da câmara que utilizam, depende de muita coisa, ok? As magnitudes que estão aqui expressas normalmente são magnitudes bastante acessíveis ao astrónomo amador. Magnitude 7 é uma estrela bastante brilhante, não há problema. Magnitude 12 também não há problema. Se já formos para magnitudes 14, 15... já pode começar a haver alguns problemas para determinados telescópios. Magnitudes 17, 18, 19, aí já é complicadíssimo, ok? Mas isso vai depender do equipamento que utilizar. Estas aqui, desde 7 a 12, está tudo tranquilo. Não se esqueçam que a escala de magnitude funciona ao contrário. Quanto maior for a magnitude, uma magnitude 12 significa que a estrela é mais tenue do que uma magnitude 7, a estrela é mais brilhante. Por fim, temos a profundidade de trânsito, que é um parâmetro importante. Que eu gosto de olhar para isto em termos de percentagem. Ou seja, eu tenho que multiplicar cada um destes valores por 100. Multiplico este 0,01 por 100 dá 1%, 1,01%. Aqui dava 1,2%, 1,29%, 1,31%, 2,82%, 2,36%. O que é a profundidade de trânsito? Os exoplanetas podem ser pequeninos, ok? E a quantidade de luz que vão bloquear é uma porção muito pequena e, portanto, a profundidade desta curva vai ser
algo muito ligeiro, ou o exoplaneta pode ser maior, bloquear uma maior quantidade de luz e a profundidade de trânsito, a profundidade desta curva vai ser mais pronunciada. Obviamente que se estivermos a observar um exoplaneta, estivermos a recolher dados, os dados vão ter alguma dispersão. Se tiverem muita dispersão vai ser complicado conseguir visualizar esta diminuição e este aumento de brilho para um exoplaneta muito pequenino. Já para um exoplaneta de maiores dimensões, cria uma profundidade de trânsito maior, mesmo que haja alguma dispersão, vai ser fácil de observar esta diminuição, este aumento de brilho. Eu diria que trânsitos acima de 2% de profundidade de trânsito ou de variação de brilho são fáceis de observar. O valor máximo que eu vi até hoje nesta base de dados foi 3 ponto qualquer coisa. Acima de 2 é fácil de observar, entre 1% e 2% é razoável, abaixo de 1% eu diria que é complicado, ok? Este caso aqui de 0,27% é extremamente complicado de observar com equipamentos amadores. Mas é possível, atenção, é possível. Eu já observei um trânsito com 0,8%. Não foi assim muito complicado, mas é um bocadinho mais difícil. Portanto, no final de avaliar todos estes parâmetros, excluo os primeiros exoplanetas porque começam o trânsito durante o dia. Este aqui tem uma profundidade de trânsito muito baixa. Este último tem uma altitude muito baixa. Sobram estes dois. Estes dois têm uma altitude boa. Tem uma profundidade de trânsito. O primeiro tem uma boa profundidade de trânsito. Este aqui tem uma profundidade de trânsito razoável. Em termos de duração, este dura apenas 2 horas, este já dura 3 horas. Também são bons valores. Obviamente que este, como tem uma profundidade de trânsito maior, tem um tempo de... Aliás, o parâmetro que aqui mais me interessa é a altitude e a profundidade de trânsito. O facto de ter um trânsito que demora menos tempo é um bónus. Portanto, eu selecionaria este, o HD 189733b, que é o tal exoplaneta que aquele senhor com a DSLR e com aquele sistema todo arcaico observou. Vocês hoje em dia podem ir ao Stellar e colocar o nome do exoplaneta ou da estrela que ele já identifica. Portanto, este exoplaneta está aqui entre a constelação da Raposa e da Flecha, e vocês conhecem muito bem esta região, que é a região da nebulosa do Altair. Portanto, se vocês já fizeram a astrofotografia à nebulosa do Altair, provavelmente podem ter o trânsito do exoplaneta nos dados. O que acontece é que vocês querem puxar pelos dados, pela informação da nebulosa, porque querem fazer a astrofotografia, e normalmente estas estrelas acabam por estar saturadas e não ter informação viável. Portanto, este é o trânsito a observar. Eu teria que planear então a minha ida para o terreno. O trânsito começa às 21h11, mais uma vez corresponde a este pontinho aqui. Eu quero começar a fotografar quando, mais ou menos neste pontinho aqui, se calhar 1 hora antes, teria que começar a obter dados às 20h11, se calhar tinha que estar no terreno às 19h para montar tudo, para preparar tudo, para depois às 20h poder começar a fotografar. Depois depende de cada um, eu se calhar estava lá às 18h30 para fazer tudo com calma. Depois, não esquecer, terminava às 23h, corresponde a este pontinho aqui, mas só às 24h, para obter estes dados aqui, é que eu iria parar a aquisição de dados, ok? E depois arrumar tudo, 24h, arrumar tudo mais meia hora, já dava 00:30, voltar para casa, se calhar mais meia hora ou 1 hora, só chegava a casa às 1h30 ou 2 da manhã, qualquer coisa assim. Vamos passar à aquisição de dados. A aquisição de dados basicamente o que é que consiste? A gente tem uma estrela-alvo, vamos querer tirar muitas fotografias para medir o brilho da estrela em cada fotografia. Portanto, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200, 400 fotografias. Para depois medir o brilho dessa estrela. Não vamos medir manual em cada fotografia, vamos medir de forma automática, através de software, atenção. Para quem usa DSLRs, que é o que eu vou falar, nós temos há 3 parâmetros da fotografia muito importantes: a abertura, o ganho e a exposição. A abertura basicamente é fixa, num telescópio nós não controlamos a abertura, quer dizer, podemos controlar, mas nas lentes, as lentes costumam ter um diafragma, podemos fechar ou abrir o diafragma para controlar a quantidade de luz. Normalmente nós queremos que entre a maior quantidade de luz possível, portanto temos o diafragma todo aberto. Isso induz alguns problemas, mas não são chamados, não vou entrar em detalhes neste pequeno tutorial. Nem vou entrar em detalhes acerca do ganho e da exposição, porque eu vou assumir que vocês conhecem estes parâmetros e sabem fazer a astrofotografia. Mas de qualquer das formas vou só salientar que o ganho, portanto, é o ganho do sensor. Numa DSLR é o ISO, quanto maior for o ISO, maior é o ganho do sensor, maior é a sensibilidade entre aspas, e a foto vai ficar mais clara. Para um ganho menor a foto fica mais escura. Exposição é o tempo de exposição, é o tempo que o sensor fica a adquirir luz. Tempos de exposições maiores, fotos mais claras. Tempos de exposições mais curtas, fotos mais escuras. Okay?
Aqui o importante não é ter uma foto demasiado clara nem demasiado escura, é ter algo intermédio. Mas é de salientar que as estrelas não podem ficar de alguma forma saturadas. E aqui neste caso tenho uma estrela onde esta região assinalada a vermelho é a região que tem pixels saturados, pixels que atingiram o seu limite. E esses pixels não têm informação útil, isto não pode acontecer. Imaginando que um pixel, a sua capacidade, vamos imaginar numa escala de porcentagem de 0 a 100%, estes aqui saturados atingiram o valor 100%, nós se calhar queremos no máximo que os pixels que correspondem à estrela tenham um valor no máximo de 50%. Isto depois entra aqui em outros pormenores, que é a linearidade da câmera, etc, mas eu não vou abordar. Depois podemos discutir em mais detalhes se quiserem, se tiverem dúvidas, é só colocarem na internet, virem falar comigo que eu explico essas coisas então. Vocês podem utilizar softwares para verificar se existem pixels saturados na vossa estrela-alvo. Neste caso aqui eu estava a usar o Maxim DL, também não vou entrar em pormenor. Esta estrela não tem pixels saturados, aliás, os pixels nem têm muito sinal, a estrela está um bocadinho tenue. Esta estrela tem com certeza pixels saturados, não está de forma alguma, não é de forma alguma adequada para fazer análise e medições. Esta estrela não tem pixels saturados e tem uma boa quantidade de sinal, não está tenue demais nem está muito brilhante. Okay? Existem formas de medir isto, mas eu também não vou entrar em detalhe para isto não se alongar, apenas deixe este lembrete que existem softwares que podemos utilizar para medir, para verificar se existem pixels saturados, qual é a intensidade máxima dos pixels, etc. Para quem quiser fazer uma experiência, aconselho a ter sempre a estrela não muito brilhante nem muito tenue. Depois outra questão é, nós na astrofotografia queremos que esteja tudo focadinho, as nebulosas, as galáxias para ficar tudo bonitinho, mas nos exoplanetas nós queremos as estrelas ligeiramente desfocadas. Vai ser vantajoso para a qualidade dos nossos dados. Porquê? Primeiro, se desfocarmos a estrela vai abranger uma maior quantidade de pixels. A luz espalha-se por uma maior quantidade de pixels. A probabilidade de saturar algum pixel acaba por ser menor. Portanto, ajuda logo aí no facto da saturação. Por outro lado, se desfocarmos a estrela, abrange mais pixels, temos mais pixels a medir a quantidade de luz, vamos ter mais estatística, vamos ter então uma melhor qualidade nos dados, por haver essa maior estatística. Mas atenção, isto existe um compromisso, vocês não podem desfocar exageradamente, senão a luz espalha-se demais, cada pixel acaba por receber uma quantidade tenue de luz e o ruído acaba-se por sobressair para cada um desses pixels, acaba por não ser vantajoso. Para quem gosta de usar um método científico, pode-se medir o perfil da estrela com alguns softwares e depois o perfil da estrela de acordo com a Associação de Estudos de Estrelas Variáveis, a AVSO. O perfil da estrela deve estar entre 2 e 4. Isto é o Full Width Alpha Maximum, basicamente é o perfil a meia altura, deve estar entre 2 e 4. Eu não vou entrar aqui em detalhes como é que vocês medem o perfil da estrela, é apenas deixar este lembrete que existe esta possibilidade de fazer isto de forma científica. Para quem quiser fazer alguma experiência, eu aconselho a desfocar apenas ligeiramente, é só um toquezinho chega perfeitamente, nem se tem de preocupar a medir o perfil da estrela. Obviamente que se quiserem saber mais, venham falar comigo, coloquem dúvidas na internet que eu ajudo-vos, ou o pessoal que percebe do assunto também vos ajuda. Esta aqui é uma fotografia então de exemplo de uma aquisição de um trânsito de um exoplaneta. E reparem, vocês dizem assim, isto está tudo escuro, não tem informação nenhuma. Mas tem, a nossa estrela-alvo está aqui. E estava com uma quantidade de luz, por assim dizer, adequada para a análise dos dados. Se eu puxar pela fotografia, se eu esticar a fotografia, reparem que existe aqui muita informação por trás. Ok? Portanto, existem aqui muitos dados. Se vocês fizerem... A ideia é fazer fotografias se calhar um bocadinho mais escuras, obviamente não escuras demais, e não se preocupem, a informação vai estar lá. Por fim, têm que fazer a aquisição dos frames de calibração, os chamados Dark Frames, Bias Frames e Flat Frames, que eu também não vou entrar em detalhe. Os Light Frames são as nossas fotografias, as nossas 200, 400 fotografias que obtivemos da estrela-alvo ao longo do tempo, a medir o brilho, mas depois temos que fazer Dark Frames, Bias and Flats para poder calibrar estes Light Frames. Os Darks, o objetivo é obter o ruído térmico da câmara. Os bias é obter o ruído de leitura, que não é bem um ruído, mas é tipo é basicamente os pixels não estão no valor 0 quando deviam de estar. Um está no valor 1, outro está no valor 5, 10, 15, por aí fora. Os flat frames é para corrigir
erros das óticas, os desvios, a vintage. Imaginem que vocês estão a medir aqui o brilho de uma estrela aqui no centro ou o brilho de uma estrela aqui na periferia. Só por causa da vintagem, se vocês não corrigirem os flat frames, o brilho da estrela na periferia obviamente vai ser menor do que o brilho da estrela no centro. Só por causa deste escurecimento aqui da periferia da imagem devido à luz percorrer um tubo óptico que é o nosso telescópio. Eu não vou entrar em detalhe, eu vou assumir que vocês conhecem este processo da astrofotografia. Por fim, tem que começar por fazer a redução e a calibração dos dados, que é meter aqueles frames todos de calibração e os light frames nos softwares, como já fazem para a astrofotografia, para calibrar os vossos light frames. Okay? Este processo é muito importante. Aqui tem um light frame único e aqui tem a integração de vários light frames calibrados. E reparem que isto é só para mostrar que o ruído diminuiu consideravelmente e o sinal na fotografia aumentou consideravelmente. Por fim, a fotometria diferencial. Então, medir o brilho da estrela em cada fotografia. Vocês não têm que fazer isto de forma manual, isto faz de forma automática nos softwares, nem se têm de preocupar muito, mas eu vou explicar aqui o que é que consiste a fotometria. Portanto, a nossa ideia, nós temos aqui um frame, um light frame, uma fotografia da nossa estrela-alvo, já calibrada, com os darks, os bias e os flats, e a ideia é medir o brilho da estrela. Para tal, nós vamos delimitar aqui uma zona em torno da estrela e vamos quantificar a intensidade dos pixels nesta zona. Mas vocês podem dizer assim, então, mas aí também estás a quantificar os pixels que correspondem ao céu escuro, ao céu noturno, ao background. Pois estou. O problema é que é muito difícil selecionar a área onde começa a estrela ou onde termina a estrela. Eu não sei se começa aqui, se começa mais afastado, se começa mais para dentro. E, portanto, temos que delimitar assim uma área aproximada e quantificar a intensidade de todos estes pixels para dentro desta área. Vamos quantificar pixels que correspondem à estrela, mas também vamos quantificar pixels que correspondem ao céu noturno, ao background. Mas existem formas de calibrar este processo. Se limitarmos aqui mais esta área entre estas duas circunferências a azul, quantificarmos a intensidade dos pixels dentro desta área, basicamente vamos calcular a média do valor da intensidade destes pixels, podemos subtrair esta média aos pixels que correspondem aqui a esta zona delimitada a amarelo. Portanto, a gente subtrai essa média e de certo modo estamos a eliminar os pixels que correspondem ao céu noturno, ao background, e estamos só a ficar com os pixels que correspondem à estrela. Okay? Obviamente vocês não vão fazer este processo não vão ter de estar a calcular, etc. O software faz isto tudo. Vocês no software vão olhar para o alvo fotométrico, é estas três circunferências que vocês têm de definir o raio. Isto é só para vos explicar o porquê de existirem estas três circunferências. Portanto, a primeira corresponde à área da estrela e as outras duas correspondem a esta área intermédia que só terá o background, que é para depois subtrair este background, aqui é esta área interna, para ficarmos só com a intensidade dos pixels que correspondem à estrela. Não devemos definir, portanto, esta circunferência amarela, nós vamos ter de definir o seu raio, não devemos definir uma área, um raio muito grande, senão vamos quantificar muitos pixels que correspondem ao background e vamos aumentar o ruído. Também não devemos selecionar ou definir uma área muito curta, porque podemos estar a excluir alguns pixels que correspondem à estrela. Devemos arranjar um valor intermédio, tem de haver aqui um equilíbrio, um compromisso, ok? Para a análise fotométrica eu gosto de utilizar o software Astro Image J, ok? Para ajudar-me a saber qual o raio que eu devo utilizar para aquelas circunferências, eu utilizo aqui uma ferramenta que dá-me o perfil da estrela em 3D, aqui em 2D, e dá-me aqui três valores, valor 8, 14 e 21. O valor 8, portanto, é o raio da primeira circunferência, a circunferência amarelo. O valor 14 e 21 corresponde ao background, às outras duas circunferências. Portanto, no meu alvo fotométrico, eu iria definir o raio desta circunferência como 8, o desta como 14 e o desta como 21. Mas atenção, às vezes estes valores é preciso serem ajustados, porque aqui nesta área, entre estas duas circunferências azul, não pode estar aqui uma estrelinha. Então se houver aqui uma estrelinha, se calhar temos de aumentar o raio para não contabilizar essa estrelinha. Portanto, isto pode ser uma ajuda. Okay? Portanto, vocês definem esses valores. Eu tenho isso explicado no tutorial escrito, como é que vocês já devem ir passo a passo, onde é que têm que carregar aqui no software para definirem esses valores. Portanto, definem os valores do raio das circunferências do vosso alvo fotométrico e selecionam a vossa estrela-alvo, que querem medir o brilho em cada
em cada fotografia, em cada frame. Isso para tal é preciso que os frames estejam alinhados, ok? Obviamente pode haver, os frames podem não estar perfeitamente alinhados, que o software vai conseguir ter em conta esse desalinhamento entre frames. Se o desalinhamento for muito grande, de um frame para o outro a estrela der um salto na sua posição, o software vai-vos dar um erro. Portanto, tenham atenção a isso. Portanto, vocês selecionam aqui a estrela e vamos medir então o brilho da estrela em cada frame. Inicio o processo de medição e obtenho este gráfico, que de certa forma até é parecido com um trânsito de um exoplaneta. O brilho começa a diminuir, depois anda aqui aos zigue-zagues, não sei porquê, e depois aumenta. Até parece que corresponde a esta área. Mas a verdade é que se calhar não. Imaginem que está a passar uma nuvem ou uma neblina entre o vosso telescópio e a estrela que vocês estão a observar no céu. Se passar ali uma ligeira neblina, o brilho da estrela vai diminuir. Como é que vocês sabem se o brilho da estrela diminuiu por causa do exoplaneta ou se foi por causa de uma nuvem ou uma neblina? Temos que usar estrelas de comparação. Porque se passar ali uma nuvem, ou se for por causa da vossa câmara CCD ou outro fator externo, o brilho das outras estrelas na vossa imagem, no vosso campo de imagem, também vai diminuir, também vai ser afetado. Portanto, se o brilho desta estrela diminui por causa de uma nuvem, o brilho destas estrelas aqui de comparação também diminui. Por isso é que este processo se chama fotometria diferencial. Tem em conta as estrelas de comparação para poder medir corretamente o brilho da nossa estrela-alvo. É importante selecionar estrelas de comparação. As estrelas de comparação devem ter uma magnitude semelhante à estrela-alvo. Devem também estar próximas da nossa estrela-alvo e, para quem quiser ir para uma abordagem mais científica, devem ter uma cor espectral semelhante à cor espectral da nossa estrela-alvo. Mas aqui o importante a reter é ter uma magnitude semelhante. E mais importante ainda é que as estrelas de comparação não podem ser estrelas variáveis. Quando eu digo variáveis é terem, por exemplo, exoplanetas a passar à sua frente, que vai diminuir o brilho das estrelas delas, serem estrelas disruptivas ou que aumentam e diminuem periodicamente de tamanho, porque há muitos tipos de estrelas variáveis e que variam periodicamente ao longo do tempo, e estas estrelas não podem ser variáveis, têm de ser estrelas que têm um brilho constante. Okay? Portanto, ao selecionar estrelas de comparação, já obtenho uma curva, a curva que eu estava à espera. Portanto, o brilho da estrela estável, depois o brilho diminui, depois aumenta e depois volta a ficar estável. Tal e qual como nesta ilustração aqui. Estas 4 curvas são o brilho das nossas estrelas de comparação e aqui era a massa de ar observada ao longo do tempo. Resultados. Portanto, tenho estes dados, eu posso exportar estes dados do software Astro ImageJ, posso fazer upload para a Exoplanet Transit Database, vai-me gerar também um gráfico e vai-me fazer um fit dos dados. Um fit é eu nunca sei este nome em português, é um ajuste. Alguém me tinha dito na meeting que a gente teve que o termo era um ajuste. Sim. Portanto, vai fazer um ajuste dos dados e vai então dar-nos esta curva aqui a azul que corresponde então a um modelo do trânsito do exoplaneta ao longo do tempo, que depois, a partir deste modelo, é possível extrair parâmetros, como por exemplo a que horas começou o trânsito, a que horas o trânsito terminou, que esses são os dois parâmetros importantes para a missão espacial Ariel. Ela basicamente, a missão precisa de saber com grande rigor a que horas é que começa determinado trânsito e a que horas é que termina determinado trânsito. Por isso é que os astrónomos amadores são importantes. Mas também é possível extrair outros parâmetros, como o raio do exoplaneta que observamos e outros parâmetros que eu agora não me recordo. E olhem que eu já observei trânsitos de exoplanetas, já calculei esses parâmetros. Por exemplo, o raio do exoplaneta que eu observei, calculado com o meu telescópio, quando comparado com a literatura científica obtida por telescópios profissionais, eu tinha um erro percentual de 2%, acho que nem chegava a 2%. Portanto, é possível com equipamento amador conseguir valores muito bons. Portanto, na Exoplanet Transit Database vocês podem submeter os dados e ele vai dar estas curvas que são muito giras. E também vai-vos dar um indicador da qualidade dos vossos dados. Se os vossos dados vos der o valor de 1 é porque a qualidade dos vossos dados é muito bom. Se der um valor 5 é que a qualidade dos vossos dados é um bocadinho má. Okay? Eu para esta curva eu diria que a qualidade destes dados corresponde ao valor 3. Um 3 a puxar para o 2. Isto também sou eu a puxar a brasa à minha sardinha, né? E basicamente é isto que eu vos queria explicar.
Já agora deixo-vos aqui um vídeo do Carl Sagan. Our own planet is only a tiny part of the vast cosmic tapestry, a starry fabric of worlds yet untold. Pode ser que isto vos inspire a detectar trânsitos de exoplanetas. Those worlds in space are as countless as all the grains of sand on all the beaches of the Earth. Each of those worlds is as real as ours. In every one of them, there's a succession of incidents, events, occurrences, which influence its future. Countless worlds, numberless moments, an immensity of space and time. E basicamente era isto que eu vos queria explicar. Bem, eu já vou com quanto tempo? Deixem lá ver. Eu expliquei isto 35 minutos. Boa. Eu expliquei isto um bocado à pressa, né? Porque também não vos quero fazer perder muito tempo. Eu já notei que baralhei-me ali algumas coisas, falei um bocadinho depressa mais. Se vocês tiverem dúvidas, submetam as dúvidas no Astronomia Portugal, na comunidade da Ariel Portugal, falem comigo no Messenger, estejam à vontade, que eu ajudo-vos no que puder, não tenho problemas nenhuns com isso. Só vos queria mostrar já agora, se for importante, deixem lá ver. Eu tenho aqui umas apresentações. Não tenho. Já agora vos mostrar uma coisa. Exatamente. Isto foi uma palestra que eu dei na comunidade da Ariel, na comunidade internacional. Este foi, por exemplo, um trânsito que eu obtive de um exoplaneta. Reparem, eu consegui observar a curva de luz, a diminuição e o aumento de brilho. E reparem que isto são alguns dos frames, algumas das fotografias da estrela alva ao longo do tempo. Eu tive muitos problemas com umidade, neblinas, problemas de seguimento. Olhem aqui, a estrela aqui estava bem. Reparem, ela nem estava perfeitamente focada, estava ligeiramente desfocada. Okay? Mas reparem aqui. Aqui tive um problema de seguimento e aqui também, ficou um rastro. Aqui comecei a ser afetado pela neblina, pela umidade ao longo da noite. Aqui já estava mais ou menos bem, mas reparem, não estava assim tão bem comparativamente com a estrela no início da noite. E mesmo com estes problemas eu consegui observar esta curva. Obviamente com muita dispersão, mas consegui. E eu, ao submeter os dados, isto é o gráfico da duração do trânsito. Cada pontinho destes a vermelho é basicamente foi alguém que submeteu o seu trânsito e desse trânsito obteve uma duração de determinado valor. E obtive aqui uma pontinha azul que corresponde aos meus dados. E reparem que quanto mais próximo do centro desta linha tracejada tiver o valor, mais correto está. E mesmo com aqueles problemas todos, eu obtive aqui um valor dentro da gama de durações plausíveis, aceitáveis. E aqui é a profundidade de trânsito calculada a partir dos meus dados. Os outros pontinhos, mais uma vez, é a profundidade de trânsito calculada a partir dos dados de outras pessoas. E também a minha está dentro dos valores, o que eu acho que é espetacular. Okay? Era isto que eu vos queria mostrar. Já agora, também tenho que salientar o seguinte. A ExoWorld Spice. Vocês vão aqui ao site do ExoWorlds. Eu acho que isto está a aparecer na gravação. Tá? Aqui no canto, não conseguem ver o canto porque está a minha imagem. Mas está aqui página em português. Existe aqui software. Existe um software que chama-se OPS. Tem aqui o manual. Que faz tudo aquilo que eu estive a explicar. Eu expliquei para o software Astro Image J. Mas este software se calhar simplifica muito a vossa vida. Faz a redução dos dados, a calibração dos dados, faz a análise fotométrica. Vocês têm aqui isto tudo traduzido em português. Vocês podem seguir as instruções e tentar então... até faz o alinhamento dos dados. Este software é muito útil para quem está a começar, porque faz tudo. A gente mete as nossas fotografias e os frames de calibração, todos aqui para dentro, ele faz tudo. Vocês só têm de selecionar umas opções. E depois vocês vão obter então a curva de luz do trânsito do exoplaneta, como está aqui. Okay? E depois podem ver se está dentro dos parâmetros aceitáveis, etc. E eu aconselho-vos, para quem quiser começar, a ir a este site ExoWorld Spice
pesquisar um pouco mais e mudar aqui para português. Ok? E basicamente era isto. Bem, desejo a todos um resto de uma boa manhã, que é o que eu estou a gravar isto durante a manhã, e um bom fim de semana. E se tiverem dúvidas, apitem, eu estou sempre pronto a ajudar. Nós em Portugal somos uma comunidade pequena e é importante que a gente se ajude uns aos outros. E nem digo nem só quanto aos exoplanetas, mas à astrofotografia em relação a tudo. Fiquem bem, um bem-aja e até à próxima. Tchau, tchau.